Olá, bem-vindo ao quadro. Na última aula, começamos a falar sobre tecido de preenchimento. Falamos sobre parênquimas e um parênquima muito importante que constitui as folhas, que é o parênquima clorofiliano. Você pode rever este parênquima na aula passada. Nessa aula, vamos continuar a exemplificar alguns tipos de parênquimas especiais. Um outro tipo de parênquima, também muito importante, que pode ser encontrado em todos os órgãos vegetais, é o parênquima de reserva. E como o próprio nome diz, o parênquima de reserva é especializado em armazenar determinadas substâncias. O parênquima de reserva pode, por exemplo, armazenar óleos, proteínas, açúcares e outras substâncias. Eu quero destacar dois tipos de parênquima de reserva que costuma aparecer muito nas provas. O primeiro é o parênquima amilífero. O parênquima amilífero pode, por exemplo, ser encontrado nas raízes de batata. Aqui está, então, ilustrada as raízes de uma batata. E como seria a constituição deste parênquima? Bom, este parênquima é composto por diversas células espalhadas umas das outras. Só que essas células têm a capacidade de armazenar grânulos de amido. Esses grânulos de amido ficam armazenados em leucoplastos, que são organelas citoplasmáticas especializadas em armazenar substâncias, como, por exemplo, o amido. E só para relembrar, como também ocorre com a celulose, o amido é um polímero de glicoses, ou seja, é um polissacarídeo. E como ele é um polissacarídeo feito pela união de várias glicoses, ele é um bom composto de reserva energética, já que a glicose é uma importante fonte de energia. O segundo parênquima de reserva que quero destacar é o parênquima aquífero. Este parênquima é típico de plantas que vivem em ambientes secos, como, por exemplo, os cactos. Nos cactos, há predominância de parênquima aquífero e, como o próprio nome diz, este parênquima é especializado em armazenar água. Ele é composto por células maiores que conseguem reter e absorver a água. Este parênquima secreta uma mucilagem que é rica em substâncias hidrofílicas. Como essas substâncias são hidrofílicas, têm capacidade de reter a água. Então, a água fica retida e absorvida aqui no parênquima aquífero, o que é muito importante para plantas que vivem em ambientes secos. E o último parênquima que quero falar é o parênquima aerífero. O parênquima aerífero pode ser considerado também como um parênquima de reserva, especializado em armazenar ar. O parênquima aerífero pode ser encontrado principalmente em plantas flutuantes. Por exemplo, nas folhas da Vitória régia, que é aquela planta flutuante típica da região amazônica. O parênquima aerífero auxilia na flutuação dessas plantas, porque ele é composto por células que se organizam formando grandes espaços, grandes câmaras que podem reter o ar. E esse ar que fica retido nessas câmeras facilita a flutuação dessas plantas. Então, é a própria organização do parênquima que cria espaços onde será possível armazenar o ar.
Fechamos por aqui então com alguns exemplos de parênquimas especiais e na próxima aula vamos começar a falar sobre os tecidos de sustentação vegetal. Não perca, até lá!